Olá, boa tarde aí no Brasil, quase horinha de almoço, né? E a gente aqui já no finalzinho da tarde na Itália para um bate-papo, dessa vez entre Brasil e Itália, porque a nossa convidada está aí no Brasil, né? A Isabel Évora, que já está com certeza daqui a pouquinho entrando aqui na nossa live. A gente vai falar sobre o despertar da consciência, pessoal. Como usar essa técnica, né, para superação dos conflitos? Afinal, os conflitos são muitos no nosso dia a dia e essa, né, a gente já vem falando, essa é uma jornada que precisa que a gente tome uma decisão, né? Não é fácil despertar a consciência porque nós não somos educados para essa postura perante a vida. As coisas vão acontecendo e a gente não tem a menor ideia do que está passando. A gente acha que sabe, e nesse achar que sabe, a gente se perde completamente na nossa arrogância e não toma jamais conhecimento da verdade daquilo que nos domina. Então, falar de despertar da consciência é falar de acessar um nível de verdade mais profundo, né? Um nível de verdade onde você pode se libertar. Se tem qualquer coisa que está aprendendo hoje sua vida, se existe algum desafio no qual você não está conseguindo se libertar, é porque tem alguma questão para a qual você precisa olhar. Tem alguma situação para a qual você precisa despertar a consciência. Então, se você estiver vivenciando alguma coisa desafiadora, quiser compartilhar, quiser participar dessa live, a gente pode te ajudar aqui, óbvio que de forma superficial, a um novo olhar, então escreve, deixa no comentário, ou, né, daqui depois dos nossos primeiros 15, 20 minutinhos de live, a gente vai abrir também para participação, você pode interagir e entrar na live com a gente. Oi, Maísa, Theo, está aí, lindão da mamãe, Karina, Anailta, que tá lá com meu irmãozinho no hospital, lá em Teresópolis, beijos mil, viu? Muita luz aí, ela que ontem teve que ir para o hospital, imagina aí, gente. Tava em casa, né, e o filhotinho ali com 4 aninhos começa a dar sintomas que ela não percebia. Já estava muito aflita, dizendo a todo mundo que ele não estava bem, né, e ela percebia ele emagrecendo, só que alguns fatores da vida justificavam o emagrecimento. Gente que tá falando de desafios, eu vou começar contando essa história para vocês, que é uma mamãe que tá no hospital lá com meu irmãozinho e de repente, né, essa criança emagrecendo, essa criança com muita sede e essa mãe muito desesperada porque ela não sabia o que fazer com tudo aquilo ali, né? Queria ajuda, foi ao médico, pediu os exames, só que dentro desse proceder, como tudo podia ser justificado por outras coisas, né? Ninguém chamava atenção para a verdade daqueles sintomas. E de repente, quando foi ontem, ele teve, né, vamos dizer assim, uma ausência. Meu pai estava olhando para o meu irmãozinho e ele teve uma ausência. Na hora daquela ausência, né, aí o desespero, porque você vê que alguma coisa realmente está fora do lugar e aparentemente alguma coisa urgente, alguma coisa que precisa ser olhada. E a gente na vida é assim, às vezes a gente vai levando e vai esperando a hora que a coisa vai aparecer. Graças a Deus, né, minha irmã que mora lá pertinho deles, a Luana, tinha um irmão que havia vivido na sua família uma situação de diabetes e ela já tinha atentado um pouco para os sintomas. E ela disse, vão agora na farmácia. Quando eles foram na farmácia e fizeram o teste, a glicose deu acima de 500. Então, aí aquele corre-corre, né? E você imagina, de uma hora para outra, de repente você tá ali porque apesar desse nível altíssimo da glicose, a criança estava bem, ela estava brincando, ou seja, estava conseguindo, né, se comportar na vida de alguma forma. Então, de uma hora para outra, você vai ali, chega no hospital com o seu filho com uma nova realidade, estão tentando controlar a glicose desde ontem. E aí? Imagina o quanto nós precisamos estar prontos, porque os desafios, eles chegam, né? Eles chegam a todo momento, todos nós ficamos aflitos. Eu ainda tô aqui, vim fazer a live com vocês, mas aqui, né, ansiosa com as notícias, querendo saber como é que tá lá o tratamento, eu que ainda estou longe. Mas o fato é que nós precisamos
ter condição de lidar com os problemas das nossas vidas. E na hora que surge, por exemplo, um desafio de uma doença, vem todas as nossas sombras junto, sabe? A forma como a gente olha para a doença é de acordo com a forma que a gente enfrenta a nossa vida, os nossos medos. E aí eu posso olhar desesperado, né? Eu posso olhar para aquela doença, imagina, diabetes, né? Se for realmente diagnosticado o quadro dessa diabetes congênita, vai ser uma criança que vai ter que passar o resto da vida com cuidados muito especiais. E aí a gente pode se comportar perante a vida com insatisfação, a gente pode se comportar revoltado, achando injusto aquilo que a gente está vivendo, ou perante os desafios da vida, a gente pode reconhecer com maturidade tudo que se apresenta para cada um de nós. Então, quando a gente está falando de despertar consciencial, a gente está falando de sair dessa sombra. Então, será que você consegue ou está conseguindo sair da sua sombra na hora que aparece um desafio, né? Seja o que for, seja uma coisa que está ali desafiando a saúde física, seja uma coisa que está desafiando a saúde psicológica. A questão é, você já despertou a consciência para esses desafios, ainda mais que a gente está num momento que tem tantas notícias difíceis, né? Tanta gente adoecendo, tanta gente perdendo a vida por conta da pandemia. Imagina, e outros problemas paralelos. Então, nossa consciência profunda, ela precisa ser acessada para que a gente saiba onde a gente está preso, né? Caso a gente não consiga lidar, né? Imagina, eu vou para um hospital, por exemplo, com meu filho de 4 anos, imagina se eu tenho questões não resolvidas sobre saúde, sobre doença. Imagina se eu não sou conformada com alguma coisa na minha vida. Eu posso ir, por exemplo, com meu filho para o hospital, ele que está ali precisando de cuidado, e eu completamente desequilibrada, não posso? Né? Quantas vezes nas nossas vidas a gente não já se comportou com total desequilíbrio perante os desafios? Por quê? Porque ali existem questões nossas que não foram acessadas. Quando naquela hora a gente precisa de maturidade. Então, pessoal, educação consciencial está diretamente relacionado com essa postura de adquirir a maturidade psicológica. Por isso que eu comecei vi a Anailta aqui, comecei contando essa historinha, né? Deixo um beijo imenso pro meu irmãozinho que tá lá em Teresópolis, no hospital. E peço, né, a Deus, ao universo, a todos nós, que nós tenhamos maturidade, porque a vida dá todo o necessário. Se eu quero ter essa maturidade, eu preciso ir em busca da consciência. Afinal, você já pensou nesse tema na sua vida? Então, nós estamos aqui toda semana, né, representando o TIEDUCO, que é o Centro Internacional de Educação Consciencial, onde nós reunimos alunos, né, do Brasil e também brasileiros no mundo que estão voltados para essa educação, para uma nova consciência. Então, será que você já pensou nisso? O que é consciência? Que verdade é essa? Né? Na hora que eu estava fazendo lá os stories, eu coloquei aquela grande máxima, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente usa tanto isso, né? A gente fala tanto nessa máxima, mas será que a gente está se libertando? Será que a gente está verdadeiramente olhando para essa libertação que a gente precisa? E outra, será que a gente quer ver a verdade? Porque falar de despertar consciencial, o primeiro passo é querer ver a verdade. Eita, já vi que a Karina tá ali, daqui a pouco você entra aqui também, né, Karina? Esperando, não vi ainda o contato da Isabel. Betsy, querida. Oi, Adriana, como vai? Bem-vindo, pessoal, todo mundo que tá entrando. Robson, quanto tempo? Helena. Então, gente, cada um de vocês que está entrando, né, que quer conversar, que quer compartilhar sobre educação consciencial, sejam bem-vindos. E se vocês tiverem, né, qualquer dúvida, vão interagindo, vão também contando uma coisinha, uma parte da sua história. Oi, Luana, minha amada. Beijos mil, feliz de lhe ver por aqui, saudades. Viu? E a gente vai então fazer esse bate-papo. Não sei, eu vi que a Isabel tá na live, mas ela ainda não pediu a
participação. Isabel, tenta pedir aí a participação. Opa, vi agora aqui, Isabel. Acho que não estava aparecendo tal. Erva querida, saudades, Arthur. Vamos lá. Oi, Fátima. Eita, quanta gente maravilhosa. É bom esses momentos para a gente matar a saudade, não é não? Oh, coisa maravilhosa. Bem-vinda, Isabel. Quanto tempo fazia que você tinha pedido aí a entrada que eu não estava vendo no para mim? Pensei que você tinha se Olá, perdido no caminho da live. oi, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. Mirela, dá para me ouvir bem? Você está me ouvindo bem? Ah, tá cortando um pouco o seu áudio agora. Agora eu te ouvi um pouquinho cortado. Fala pra gente ver se melhora. Pronto, vamos ver se tá ok ou não. Será que é a... Alguma coisa talvez da conexão. Não sei se sou só eu que estou te ouvindo cortado. Tenta ver se olha aí a tua conexão. A gente vai, como enquanto você vai se ajustando, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da sua vida, tá? Me permite falar da vossa vida ao vivo? Gente, Isabel Évora, nossa convidada, ela é aluna também do Tietuco, né? Está em formação em algumas técnicas terapêuticas, mas ela já é também terapeuta, ela é advogada, tá? É psicóloga em formação, então, e tem várias formações em terapia holística, agora está numa jornada de psicoterapia holística consciencial, e a gente a convidou hoje para esse bate-papo. As técnicas que você trabalha são todas muito lindas, né? Teta Healing, adoro. Tem o Reiki, né? Cristaloterapeuta, não conheço, tá? Essa cristaloterapia. Você quem pode me apresentar essa. Imagino aqui o uso dos cristais, mas não conheço. E consteladora, né? E agora, nessa jornada de usar psicoterapia consciencial holística, né, Isabel? O despertar da consciência não tem jeito, tá em todas essas técnicas aí, e pelo jeito está na sua vida também, né? Porque é uma advogada desbravando fronteiras. Bem-vinda. Fala que a gente vai ouvir Pronto, você. agora eu tirei o fone, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem agora? Eu tirei o fone de Agora sim. ouvido. Agora Pronto. sim. Pois é, Mirela, pois é, pessoal. Boa tarde novamente para quem me ouviu bem, para quem não me ouviu. Pois é, minha querida, essa questão do despertar consciencial na minha vida aconteceu por causa dos conflitos que eu vinha enfrentando, né? Mesmo na advocacia, muitos conflitos, conflitos também de vida pessoal, né? Mesmo aparentemente sendo muito calma, muito tranquila, mas só que os conflitos, eles não escolhem pessoas, né? Na verdade, somos nós que escolhemos esses conflitos, né? Então, através deles foi que eu conheci o teu curso, né, do terapia transpessoal consciencial e me senti apta, né, a cursá-lo porque eu queria enfrentar esses problemas, esses conflitos, eu queria conhecê-los, né? E eu acho que o mais importante é que eu gostaria de dizer para vocês que os conflitos eles não acabam, né? Mas a nossa visão, né, diante deles é que vai modificando, né? A maturidade também, né? Acho que Sim. basta você existir, respirar, já os conflitos acontecem, né? Muitas vezes você nasce num ambiente já cheio de conflitos e você vai vivenciando todos eles diariamente, né? Só que o que que acontece? A gente não tem maturidade, né, para assimilar esses conflitos, né? Então vai tudo jogado lá para o inconsciente e a gente vai só depositando tantos problemas, né? Tanta má informação que não foi trabalhada, que não foi assimilada. Então, quando você pensa, você juntou uma vida inteira com tantos conflitos, com tantos problemas mal resolvidos. Então, eu cheguei a este ponto que eu queria, né, fazer essa limpeza psicológica. Eu estava precisando, né? É. E graças à tutoria, à sua tutoria, sou muito feliz por ter Mirella como nossa tutora e estar num grupo de excelentes terapeutas, né? Todas muito estudiosas, todas muito dedicadas e que a gente se auxilia muito mesmo. É um trabalho mútuo, com admiração, com respeito, né?
que a ponto que você compreende que tem limitações, mas você tem tanta confiança nessas pessoas que você consegue se abrir. E quando você se abre, aí você consegue, né, dar o primeiro passo, né, para visualizar os seus conflitos, né? O que é que está errado na tua vida, né? É, Ou, abrir os olhos para essa visão é um verdadeiro despertar, né, Isabel? sim, e muito gratificante, né? Muito gratificante porque também o despertar da consciência, ele não é algo miraculoso, exige responsabilidade, exige força de vontade, né? Exige reflexão, né? E, claro, tem que ter o desejo de você querer se melhorar, querer se conhecer, né? E utilizando todas essas ferramentas, você agir, né? Sair dessa inconsciência de você, por exemplo, estar vivenciando um problema e você se perguntar de que forma você se coloca nessa situação, né? Por que é que em determinadas situações eu tenho que sofrer tanto? Né? Quando talvez uma outra pessoa que tem uma estrutura, uma personalidade, ou então um ego mais amadurecido, né? Talvez ela não vá se atordoar tanto diante da mesma situação que você está vivendo. Se bem que o outro não é parâmetro para a gente, né? O nosso Sim. parâmetro somos nós mesmos. Mas isso só foi para dar um exemplo na questão da nossa desestruturação, né? Porque é que tem situações que a gente se desestrutura tanto, sofre tanto, né? E o despertar da consciência, por exemplo, a constelação familiar é maravilhosa. Como é que você fala da sua experiência com a constelação, né? Você chegou, você já fez o curso de constelação, né? Tá nessa jornada da terapia da constelação. E quando a gente fala de despertar da consciência, é uma técnica incrível. Como é que foi para você esse contato com a constelação, Isabel? Mirela, para mim, atualmente, ele continua sendo ótimo e maravilhoso, porque é um aprendizado que você coloca na tua vida inteira, é algo que começa a fazer parte de você, mesmo você não querendo, né? Mas a gente quer, na verdade, viu? A gente quer, sabe? Mas o que eu falo assim é de que você aprende tanto que de forma involuntária você começa a perceber e a se questionar, né? Então, por exemplo, tem muitas situações do meu dia a dia com a minha família, vou dar o exemplo meu, como esposa, mãe, filha, né? De como eu já me coloco diferente em situações que antigamente eu poderia me sentir frustrada, não compreender a situação, né? Ficar com estado de fúria, né? Mas hoje, quando eu observo, por exemplo, as leis da constelação, que é a ordem do amor, né? Tudo se baseia na questão do amor, mas você passa a ver as leis do pertencimento, né? De você agregar toda a sua família, inclusive aquele parente que você tem dificuldade, que você não gosta, que você sente vergonha, inclusive você ou eu pode ser esse parente indesejado na família, né? E a gente tem que trabalhar nisso, agregar, porque no fundo nós participamos de um grande sistema familiar e a gente tem que agregar a todos, né? A gente não pode excluir, né? Por E a exemplo, gente exclui sem nem perceber, né? Esse é o grave problema. A gente nem pois percebe a é, exclusão na nossa vida. é assim. Eu, por exemplo, a minha mãe, ela tem esquizofrenia. E durante a minha infância era difícil aceitar esse processo, né, como criança. E também sentir vergonha, porque a nossa sociedade, ela tem dificuldade de aceitar as pessoas que são minoria. Então, uma pessoa que tem um transtorno mental numa sociedade que cobra 100% da perfeição, ela é minoria. Então, Sim. com a constelação, você passa a ter responsabilidade, a se sentir responsável e agregar e trabalhar esses sentimentos, esses complexos, né? Então, a lei de hierarquia também, que é extremamente importante, eu não posso me sentir melhor do que a minha mãe por ela ter um problema, um transtorno mental. Pelo contrário, eu tenho que agregá-la, eu tenho que amá-la, eu tenho que honrá-la, né? Porque daí é que eu tenho que retirar a minha força, né? A minha mãe, ela não pediu para nascer com esse problema, né? Aconteceu. Então, tudo isso é importante. Então, além de constelação, né, a constelação familiar sistêmica faz a gente é,
ter um melhor direcionamento sobre essas questões que são tão difíceis, porque da mesma forma que eu lido com esse problema, alguém pode lidar com o abuso sexual, né, ou muitas outras questões, né, inclusive Sim. né, coisas muito difíceis, né, e Cada também, pessoa vai trazer seus temas, né? Quem está nos correto, assistindo agora, ou acompanhando ao vivo, ou que vai guardar assistir depois, né? Essas pessoas, por exemplo, que têm caso de esquizofrenia na família, vão ver na sua fala muito as suas dores. E o que acontece é que ali, né, a gente vê que a gente fica preso nos julgamentos, onde não tem nada demais. Eu estava falando um pouquinho da diabetes, né, que está aparecendo lá no meu irmãozinho de 4 anos. E veja, cada um de nós é feito e é fato que é daquela forma. E naquele movimento está a perfeição. Por que será que a gente olha com esses olhos da sociedade que você falou, que são olhos de preconceito e que o preconceito é nosso medo? Nosso medo refletido, como você bem falou, nessa necessidade de perfeição, perfeição absurda e que não existe, e que é uma perfeição que faz com que a gente fique paralisado, porque se eu me imagino dentro de um processo de perfeição, eu não tenho nada que trabalhar. Vê que é um ciclo, né? sim, Imenso. Então, quem está nos assistindo é como você falou, cada um vai ter uma questão na vida. E essa questão, seja ela qual for, você precisa ver qual é para mudar a postura. Né? Eu acho que quando a gente fala de constelação, é maravilhoso na minha opinião, é uma das técnicas mais eficientes de tirar da inconsciência, porque ela rasga o véu assim sem pena, né? Então, é como você disse, a gente depois que estuda, a gente fica, nossa, aqui essa postura, né? E aí, com esse despertar da consciência, vai possibilitar a gente ter uma atitude renovada com relação aos nossos julgamentos, os nossos preconceitos. E como você disse, uma coisa muito legal, nós podemos estar sendo excluídos, né? Nós, e não estamos dando conta disso. pois é. E outra questão que eu também uso muito agora no meu relacionamento, no meu casamento de 23 anos, é lei do equilíbrio, né, gente? Né? A questão do casal, né, a gente tem que entrar como iguais. Né? Senão as coisas não funcionam, não tem que haver um respeito mútuo, e aí é que a gente vai percebendo, né, as nossas dificuldades, né, as nossas imperfeições. Afinal de contas, nós somos seres em crescimento e em eterna construção, não é? A gente nunca vai parar de aprender, de se melhorar. E é claro que quando você mergulha num curso como esse, você tem um maior respaldo, né? Você Sim, não está só, você não está é verdade. só, né? Então você E o que é que recebe, muda? O que é que muda, né? Mais de 20 anos de casamento, né? A gente às vezes acha que o tempo é que faz a maturidade, né? E aí, o que que muda num casamento quando você se dá de cara com as leis sistêmicas, Isabel? pois é, Mirella, fala, meu Deus, quanta besteira eu fiz, né? A gente, é assim, gente, Quanta né? besteira eu fiz, graças a Deus. Pois é, porque foram graças a elas que eu estou aqui hoje, né? É justamente esses conflitos, né? A gente vive esses conflitos e realmente são eles que nos impulsionam a nos melhorar, né? Então, assim, a constelação para mim é algo que eu vou carregar durante toda essa minha vida, né? Durante toda essa minha vida, a constelação. E um outro curso, Mirella, que eu também adoro, né, do Te Educo, que é o da autoanálise. Gente, Ai, a vale a formação de pena. autoanálise é bacana, né? Olha, vale a pena. Olha, você não precisa achar que tem que ser psicólogo ou ter alguma outra instrução para começar. Não, basta você ter o desejo de se melhorar, de se ajudar, né? Mas não é aquele desejozinho assim da boca para fora, não, gente, porque, olha, o processo consciencial, ele é doloroso, não é fácil, mas quando você se predispõe e você sabe que tem excelentes pessoas que vão lhe orientar, você vai sem medo e vai com bastante segurança. E pega a responsabilidade, né? Porque a autoanálise, ela não extingue, por exemplo, que na vida de uma pessoa seja necessário um auxílio
terapêutico, não é? Para o seu processo, mas ela dá a responsabilidade do conhecimento. Ai, que delícia! Né? Ela dá a responsabilidade do conhecimento para que você atue como libertador na sua jornada. É uma formação, realmente, como a Isabel está falando, a gente vê a diferença na vida dos alunos, né, Isabel? Você é supervisora, na Sim. verdade, da formação de autoanálise. Como é que você vê, assim, na vida dos alunos que você supervisiona a prática, né, no dia a dia? Eu começar a me observar, mas não só o observar superficial, né? Mas eu despertar para um olhar profundo que me dê consciência e que vá em busca das respostas. Como é para você enquanto supervisora? Pois é, Mirela, esse processo, eu até gostaria de comentar que não é um processo que você faz só, né? Para as pessoas acharem que só porque você está num curso de autoanálise que não vai precisar de uma terapia, de um psicólogo, né? Não, nós não fazemos nada sozinhos, né? Nós vivemos em sociedade, então a gente sempre precisa da ajuda de alguém. Mas é claro que a responsabilidade é de cada um pelo seu processo. Então, na questão do nosso estudo, né, de autoanálise e também da supervisão, para mim é muito gratificante e enriquecedor. Por quê? Porque muitas vezes um aluno está passando por algum problema, né, até semelhante à minha vivência, né? E eu Sim, também aprendo, né? Então, o mestre, o gente, eu tempo não estou me inteiro. auto-intitulando como mestre, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que o mestre ou o professor aprende muito com o aluno, né? Então, é Total. uma troca, é uma troca. É claro que a gente estuda, a gente se prepara, né? Porque para você conseguir orientar alguém, é importante que você também já tenha vivenciado algo, né? Você também tem que ter alguma experiência para passar, né? Total, Porque eu sou senão de acordo total, né? O professor, ele está ali aprendendo sempre, o maior necessitado, eu sempre acho, né? Eu, no papel de professora, eu agradeço todos os dias a oportunidade do estudo, porque o professor tem que estar o tempo inteiro, né, estudando, e principalmente isso que você falou, a vivência, não só como professora, mas também como terapeuta, né? Então imagina quantos processos nos chegam todos os dias, e você se olhar ali como ajudante, mas no intercâmbio é vamos dizer assim, a grande forma de crescimento daquele trabalho como um todo, né? Porque nem você tem a postura arrogante de você se achar maior, porque ali você só está compartilhando um conhecimento, e nem você fica preso a uma visão limitada que não vai te expandir para o mais, né? Como falam as constelações. Então, esse papel entre o professor e o aluno, quando você está na supervisão da autoanálise, termina te dando essa riqueza também, né? Pois é, e o gratificante não é a gente achar que vai solucionar algo numa só sessão, num momento. O gratificante é você conseguir que essa pessoa que você está supervisionando, né, que ela consiga enxergar, né, a melhora, a mudança. Então, isso é muito gratificante, é o processo, É verdade. porque a questão consciencial, gente, ela não acaba numa sessão, é para a vida inteira, porque a gente amadurece, os conflitos persistem, outros melhoram, mas a gente também muda de conflito, né? Com a idade, com o aumento da família, com a redução da família. Oi, Karina! Pode continuar, tô adorando, vai lá. Então, gente, é isso. Olha, o processo consciencial, ele é algo que vai perdurar a nossa vida toda, né? Porque nós somos seres que estamos sempre em constante crescimento, em mudança, né? Nós não somos estáticos. E o Sim. gostoso é isso. Eu sei que dá um pouquinho de medo. Nossa, isso nunca vai acabar, gente, acaba. Mas assim, vamos ter calma. Acaba aquele e começa outro, Isabel. Começa Exato. outra. Mas o bom é que a gente já tem uma visão, uma maturidade,
né? A gente já não sofre tanto, não se descabela tanto, né? Sem experiência. É verdade. Essa visão do acabar, né, ela é interessante, porque terminam partes do processo e começam novas. Então, acaba sim. Aquele estágio em que você se encontra, aquela dor, naquele nível de inconsciência, né, de ignorância, ela acaba sim. E o que é melhor? Quando você acessa a consciência, né, ou algo para a sua consciência, você vai ficando muito mais fácil de reconhecer novamente. Então, uma coisa que você não via na sua vida e que por um processo de educação consciencial você começou a ver pela primeira vez, primeiro que a partir dali não tem mais volta. Isso é gostoso, né? E mais, a partir dali vai ficando muito mais fácil reconhecer, não é não, Karina? É, Bem-vinda! Você aí que é diretora obrigada. também, terapeuta do Te Educo, né? Estamos juntas nessa jornada de educação consciencial. Tá É de uma acordo aí? honra. O que que você acha dessa aulona aí que a Isabel tá dando pra Eu gente? tô embevecida, como diz, né? Eu tô aqui maravilhada porque é muita sabedoria, né? E o que a Isabel, tudo que ela falou, super de acordo. E o que eu mais gostei, na verdade, é o trazer do seu, né? Porque na verdade a gente não consegue, e a Isabel falou muito bem também, ser este ajudante, ou como ela colocou, esse professor, este mestre, né? Como ela disse, não me chamem de mestre. Mas sim, nós somos mestres em algumas coisas, não somos para outras, somos ignorantes em outra, e está tudo bem, né? Tá tudo bem. E trazer os nossos exemplos, que na verdade é o que faz parte o despertar da consciência, porque na verdade, se a gente não trabalha em nós mesmos, que foi o que a Isabel falou muito bem, não tem como ser ajudante de alguém, né? E o que é ser ajudante e trabalhar, né, ao lado de outras pessoas? Autorresponsabilização sempre para si e o Sim. respeitar, aceitar o processo do outro. E eu anotei aqui, estava até anotando enquanto eu estava ouvindo vocês falarem, que é a questão do salvar, né? Começar a terapia, a Isabel falou, não é para uma terapia que eu vou achar que vou ajudar aquela pessoa, vou salvá-la, vou me achar responsável pelo processo dos outros. Então, humildade em primeiro lugar, olhar-se dentro, fazer o seu processo e a partir daí sim, né, a gente pode compartilhar as vivências com outros. É Isabel, tô verdade. adorando, fala mais. É muito legal. Ó, pessoal que está assistindo, se alguém quiser também entrar na live, tá? Para participar com a gente, para deixar algum depoimento, fala aí que eu coloco, né? Ou pede. Tinha aqui uma solicitação, deixa eu me ver aqui, deixa eu ver se ainda está aí. Acho que era a Joyce, não sei se ela ainda está aí, que foi na hora que a gente estava falando. Então, vocês que quiserem podem participar, tá? E deixar também os depoimentos de vocês. Essas questões, vocês se identificam com esses temas que a gente está falando? Como é na vida de vocês? Eu vi ali que a Elaine falou de autorresponsabilidade, né? A gente está vendo aqui algumas pessoas concordando, né? Pensando, refletindo na sua própria vida nessas questões que a gente está falando. A Fátima disse que a experiência dói, mas ensina. Então, são questões que a gente vai vivenciando e vai aprendendo com elas. Quem disse que a dor precisa se tornar sofrimento, né, pessoal? Não tem essa obrigação, é a nossa maturidade. Oi, Joyce! Bem-vinda, Joyce. Eu vi uma solicitação. Não Oi, sei se você fez a solicitação sem querer, mas a solicitação estava aqui, eu aceitei. Não estou ouvindo você. tá, mas eu quero só ouvir, eu quero só me ouvindo. Tenta de novo, Joyce. Tenta de novo, Joyce, que está cortando seu áudio. Tá bom. Não tá. É, não, acho que o áudio dela não está legal. Eu vi uma solicitação aqui, né? A Joyce, que Deixa eu participa também dos cursos de educação consciencial, ver, não né, consigo. já está colocando em prática na vida essas ferramentas, né, Joyce? Acho que não funciona bem o áudio. Não. É, tudo bem, querida, mas foi bom lhe ver aqui, viu? Não consigo. Beijozinho.
Um beijo grande. Deixa eu aproveitar para dar um oi para Lilian Guimarães, minha amiga linda, coach, que faz um processo maravilhoso também de despertar da consciência no trabalho dela e que eu admiro muito. Um beijo. Então, gente, a gente está aqui falando dessa questão de enfrentar os conflitos e eu estava lembrando de uma frase que a Isabel falou lá no comecinho, que é uma frase muito interessante para a gente refletir, para a gente estudar, né? Ela falou, os conflitos não procuram a gente que procura os conflitos, foi isso, Isabel? Pois sim. Como é que funciona esse negócio? Quem disse? Quer dizer que não é a vida que está me massacrando, não? Sou eu que estou indo atrás do massacre? Pois é, minha querida, nessa nossa vida, né, a gente, quando está nessa fase de inconsciência, a gente quer atribuir a responsabilidade dos nossos problemas às outras pessoas, né? Então, é muito natural que a gente ache que os conflitos é que nos perseguem, né? Que nós não os criamos. Mas aí quando você começa esse estudo, esse despertar consciencial, você realmente pensa, nossa, eu contribuo para isso, né? Eu acho que, na verdade, esse conflito existe porque a responsabilidade é minha, né? Verdade. Então, quando você passa a se sentir responsável, né, por tudo que acontece na tua vida, né, independente se um terceiro, se o teu pai ou se a tua mãe te causou algo, mas você está vivenciando o problema. Então, você tem responsabilidade sobre o que você está vivenciando, né? E quando você é adulto, aí sim você tem o poder de decidir o que você vai fazer com esse conflito. Porque o importante não é bem o que aconteceu na nossa vida, né? Tem até uma frase do Jung que retrata bem esse pensamento, né? O importante não é o que aconteceu, mas como nós encaramos, né, aquilo que aconteceu na nossa vida. E nós encaramos na ótica, óbvio, da nossa imaturidade. Então, cada situação na vida que a gente não está dando conta, gente, tem imaturidade no jogo, tem o ego rígido em jogo. E a questão aqui não é encontrar essa resposta para o ego rígido, porque isso seria muito fácil, né? A resposta aqui é a gente realmente buscar como o nosso ego está sendo rígido, como nós estamos agindo nessas situações de forma infantil, porque senão não vai mudar nunca, né? É claro que sou eu que estou gerando meus conflitos. Agora, como é que eu estou buscando esses conflitos na minha vida? Né? Como é que eu estou gerando? Basta a gente olhar que os nossos problemas são sempre os mesmos. Né? Quando a gente se desequilibra, geralmente pode não ser a mesma pessoa envolvida, mas existem situações semelhantes com as quais a gente não pode lidar, não consegue lidar ainda, né? Como a Fátima está falando ali, a autorresponsabilidade, né, Fátima? Você devia pedir para entrar aí, Fátima, para a gente matar as saudades. A Elaine, não sei se a Elaine hoje está com o celular, vamos tentar a Elaine? Elaine. Mas essa Não, questão realmente a Elaine é esperta, ela entra pelo computador que é para não poder convidá-la, sabe? para não ter desculpa, quer dizer, para ter desculpa. É, mas tá bom, tudo bem, a gente perdoa, tá, Elaine? Mas isso que tu estavas falando, Mirella, é tirar essas palavras da minha boca, porque eu estava pensando na repetição, né, das nossas posturas nesses conflitos, porque na verdade os conflitos geralmente são sempre os mesmos, têm as mesmas raízes, se repetem, como tu disseste, não com as mesmas pessoas, mas em várias situações da nossa vida. Quanta gente, por exemplo, diz, né, nossa, terminei um relacionamento, ou briguei com a minha mãe, e, na verdade, no fundo, o conflito é sempre o mesmo. Tem uma raiz própria, sua, obviamente, só que é espelhado sempre nos outros, né? Ou colocado essa responsabilidade para os outros. Sim. Então, esses padrões, na verdade, vão se repetindo, e na nossa cegueira, né, nessa nossa cegueira consciencial, nós não conseguimos dar fim a esse joguinho, como disse a Isabel, né, a esse nível. Então, nós continuamos sempre neste mesmo nível. O despertar da consciência, na verdade, ele vai trazer à luz, né, a essas questões inconscientes e vamos fazer, né, essa passagem de nível para a gente poder, obviamente, ter um outro conflito
mais fortes, né? Estando mais fortes, mais conscientes, e como bem disse a Isabel no curso da autoanálise, né? Nós damos o suporte, né, para as pessoas poderem encontrar isso em si, porque todos nós temos essa capacidade, gente. Isso não é um segredo, isso não é uma magia, isso não é alguém especial que pode fazer isso. Somos todos nós que conseguimos. Depende, né, da nossa vontade e depende realmente o que a gente quer para a nossa vida, para a nossa maturidade e realização. É verdade. Nós temos que tomar a decisão, né? Quando a gente vai estudando essa maturidade do ego, a gente sabe que a gente precisa decidir, né? Ter o desejo de sair da inconsciência, né? De sair desse estágio de prisão. Os estágios para a gente sair da prisão para a libertação, gente, não é de um dia para o outro, né? Então, quer dizer que as questões difíceis da sua vida não é que elas vão ser canceladas porque você está aprendendo. Quer dizer que você vai ter condição de lidar com elas para passar de nível, né, Laine? Bonitinha. Entra no celular para você entrar com a gente, né? Ou Cariza também ali. Boa tarde, Cariza. Não sei se estão no trabalho também, né? Se alguém está em compromisso, mas quem puder, né, entrar para contribuir, sejam bem-vindos. Então, gente, nós temos que ter essa visão dessa vontade. Então, eu quero, a partir desse momento, sair desse estágio em que eu estou. Então, essa é uma decisão que ainda não corresponde muito à maioria das pessoas, porque as pessoas têm medo, né? Tem medo de sair da inconsciência. O engraçado é que diz que dói, né? Acha que dói, mas não percebe a dor na qual está preso. Não percebe Exato. que muito pior é o estado em que nós nos encontramos pela nossa ignorância. Então, o despertar da consciência, ele sim, te dá muita responsabilidade. E parece que essa coisa da gente parar de culpar os outros, né, e assumir pra gente aquilo que nos pertence, não é uma coisa fácil. Mas é todos os dias da nossa vida, né? Aquilo que não está dando certo tem parte minha, tem algo meu. Pode ser com quem eu esteja lidando de difícil, mas eu não posso responsabilizar a outra pessoa. Eu preciso verdadeiramente ver dentro de mim por que que eu não dou conta. Porque era para a gente ser adulto, né? Já que crescemos, né? Era para que nós já tivéssemos um comportamento de adulto. Mas, apesar da idade, será que nós temos maturidade, hein, galera? Pois é, Mirela. Para ver que idade não é tudo, né? A gente também tem que levar bem em conta a idade emocional, né? Às vezes a gente tem só a idade no físico e a idade emocional é uma idade de uma criança, né? De uma criança adoecida, né? Que está presa ainda lá nos problemas da infância, né? E que apenas envelheceu fisicamente, mas não tem coragem, né? De se olhar frente a frente, de se abrir, né? E se a gente não cuida, né, desses conflitos, desses complexos, a gente pode mudar de marido, mudar de relacionamento, mudar de família, mas eles vão junto com a gente, porque fazem parte, né, da nossa constituição, da nossa consciência, da nossa persona, do nosso ego, né? Tudo isso somos nós. Essas máscaras, né, os complexos, somos nós. Ainda inconscientes, né? É um processo que leva tempo, mas que é muito importante, né? Que a gente se dê essa oportunidade, porque você ser desperto exige coragem, É viu? verdade. Não é, e exige muita vontade, e vale a pena. Se você não quer repetir, ou ter a mesma conduta diante de tantas situações da tua vida, tenta imaginar ou se questiona por que é que eu sempre reajo da mesma forma em situações diversas ou em situações parecidas. Por que é que eu sou tão colérica? Por que é que eu me sinto tão infeliz? Ou por que é que eu estou tão frustrada? Né? Então, tudo isso são perguntas que as Sim. respostas estão em nós, mas que a terapia, que o processo de autoanálise, que uma transpessoal, uma constelação
vai nos direcionar, né, para essas nossas indagações, né? E se nós queremos ter qualidade de vida, porque trabalhar a psique também é qualidade de vida. Qualidade de vida não é só você ir para a academia, tomar medicação e comer comida saudável. Se o que está no teu cérebro, no teu pensamento, na tua cabeça, não está saudável, A mente né? tem que estar saudável, né? E a gente não abre os olhos para isso. A Gláucia está mandando uma pergunta aqui. Ela É está isso. dizendo, por que quando nós queremos ver alguma questão em nosso sistema, ela não se abre na hora da constelação? Falta algo? Gláucia, geralmente, tá? A constelação, quando você traz uma questão, ela se abre sim ali na constelação, tá? O que precisa ver, geralmente, é a abertura que nós temos para ver aquilo que está sendo apresentado. Então, nunca falta algo. A constelação, ela apresenta ali a realidade consciente. Então, não sei se foi uma experiência que você viveu, né? Se você puder também, quiser ser mais específica, se foi uma experiência sua, se foi algo que você viu. Porque, veja, pelo que eu estou entendendo aqui, as meninas me ajudem aí, podem estar entendendo alguma coisa diferente, né? Então, veja, a primeira coisa de uma constelação é a gente dizer realmente o que que a gente está em busca ali de ver, né? Eu chego para uma constelação, eu tenho que ter uma questão, né? Então, eu estou querendo ver uma questão. Eu vou ali olhar para essa questão. Acontece algumas vezes que chegam muitas pessoas que querem ver questões do sistema, mas que não estão relacionadas a ela, né? Então, ali já é um desafio muito diferente. Por quê? Porque o objetivo da constelação é proporcionar a mudança de consciência, né? Naquela pessoa que está agindo sem ver, porque nós, tomados pela nossa arrogância, né? Pela nossa cegueira nesse sistema, a gente age por um amor adoecido. Então, geralmente, por esse amor adoecido, a gente quer salvar os outros, a gente tem pena dos pais, a gente não se comporta como grande perante os filhos. Como a Isabel bem falou da relação de casal, eu não me coloco como igual na relação, né? Ou entro ali como uma criança ferida, ou o companheiro como uma criança. Enfim, a gente sai da troca, que é uma troca saudável. Então, mas geralmente na constelação se abre, né, ali e a gente consegue ver, a gente consegue olhar para aquilo que é preciso e aí sim sair da inconsciência, né, ver qual é o impacto que isso traz para o nosso ego. Essa questão do faltar algo, não sei se seria o que a Glaucia quer falar de maturidade, né? Não sei se, mas não porque a constelação ela realmente mostra a realidade ali, ela é a representação do momento, Ela né? está perguntando, Mirella, se o medo atrapalha. Se tiver medo de ver, sim, não tinha visto essa pergunta. A única coisa que a gente tem que estar preparado, se você vai como representante, né, se você vai sentir a constelação, o medo, ele é um dos fatores de maior bloqueio para o ego, né? Porque é a insegurança de se deixar levar, a insegurança de se deixar ver. Então, o medo, ele é o principal fator para que você não acesse aquela realidade. O terapeuta que está com você vai estar ali, ele vai estar mostrando, vai estar trabalhando. Se for um terapeuta que realmente conhece a técnica, que está, né, vamos dizer assim, habilitado nessa técnica, ele vai ter essa visão, mas ele nunca vai poder te obrigar a que você tenha. E se você tiver medo de ver a realidade, né? Quantas pessoas não já chegaram para atendimento, por exemplo, comigo, que chegam reclamando, dizendo, por exemplo, relação de casal, que é um tema bem corriqueiro, né? A pessoa chega dizendo que o marido é assim, que o marido é assado, que o marido quer controlar tudo, que o marido quer mandar tudo, que aquela ali é a visão daquela pessoa. E as nossas visões são sempre superficiais. Quando a gente coloca, por exemplo, uma constelação, mesmo com esses relatos, pode acontecer da postura da mulher ser completamente arrogante, completamente superior, né? E a do marido está em outro âmbito ali. Então, as coisas, eu gosto de dizer sempre, nada é como parece. E é preciso ter coragem, sim, para ver
o que precisa ser visto. Inclusive, nos nossos cursos de educação consciencial, o que a gente trabalha é a estruturação do ego. Porque não é só você querer ter coragem. Você precisa construir a coragem. Construir a confiança, sabe? Então, é por isso. Não sei se você viveu a constelação ou como foi para você. Mas se algo você não conseguiu ver, sim, você pode ter ficado barreirada ali pelo medo, né, meninas? Vocês viram, lembram de algo desses Eu, comentários? eu ia comentar isso, que muitas vezes também o nosso ego não permite, né, que a gente veja alguma coisa, bloqueia, né? Então eu mesma, eu me lembro no meu primeiro curso de autoconhecimento que teve uma constelação, até gaguejo, teve uma constelação muito forte, que ainda hoje, obviamente, é forte para mim, né? Porque, de novo, só fazendo um parênteses, aquilo que nós vamos trabalhando, gente, não é magia, não significa que resolveu de um dia para o outro, é um processo, tá, pessoal? Então, aquela constelação para mim foi muito forte. E o meu ego não conseguia, naquele momento, realmente perceber e captar a dimensão, né, do que aquilo representava para mim. Então, vai caindo uma fichinha depois da outra. É por isso que, né, a constelação inicia em uma constelação, ela continua movendo energia por anos ainda. Então, Sim. até hoje em dia, eu sinto o efeito daquela constelação que aconteceu há anos atrás. Então, às vezes é o ego, não necessariamente faltou algo na constelação, mas a pessoa em si, né, o ego não permitiu ver, não se permitiu ver aquilo, né? É por isso que o nosso curso ele é de constelação consciencial, né? A nossa formação ela não é constelação familiar voltada só para a prática da constelação familiar. Porque quem tem experiência em constelação familiar aqui sabe que quando você vai para uma constelação, ficam muitas perguntas. E às vezes o ego adoecido sai da constelação metendo os pés pelas mãos. Entendeu? Com aquilo que viu, porque o impacto às vezes é tão forte, a gente fica querendo resolver uma coisa de uma hora para outra. Exato. E aí, no lugar de resolver, não quer dizer que não ajudou, ajudou. Mas você pode sair tomada ainda pelo ego adoecido. Por isso que a gente trabalha a constelação consciencial. Ou seja, quando você estuda a constelação, você estuda o despertar da consciência, exatamente, Gláucia, para essa construção da condição que aqui a gente chama de coragem. Então, não é só querer ver, tá, gente? O ego ele tem mecanismos de defesa e a maioria de nós está todo armado, tá? Uhum. Do pés à cabeça aos dentes, né? A armadura completa. Porque ainda se comporta de forma imatura. Então, o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Vai obrigar? Vai botar a verdade para descer goela abaixo? Não funciona nem com quem quer. Tu imagina com quem Exatamente. não está pronto, né? Então, quantos alunos eu não tenho de educação consciencial, eu digo muito à turma nas aulas, né? Que eu fico esperando anos, uma coisa que a gente já viu ali, sistemicamente, e aí eu fico anos esperando. Aí quando cai a ficha da pessoa, que a pessoa vem me procurar e diz, Mirela, aquela... Eu digo, meu Deus, que maravilha, fazia tempo que eu esperava, né? Porque não adianta eu querer. Eu enquanto outro, né? Cada pessoa vai no seu ritmo. E se nós estamos falando de crescimento, gente, em toda a parte do processo tem que ter respeito. É uma coisa que, para quem estuda muito isso, às vezes é difícil, porque a gente é muito apressado, né? A Glaucia está dizendo aqui, ela está falando um pouco, acho que, da constelação, né? Para mim foi uma questão de Isso. olhar para os homens e eu travei, não queria me mover. Me senti perdida porque não consegui dizer o que sentia. Vamos lá. Se for uma situação voltada para os homens em geral, né? Isso aí mostra você, se você estava na constelação enquanto representante, o que que acontece quando uma mulher fica diante de um homem numa constelação, né? Ela pode estar fechada, vamos supor que seja homem para relacionamento, né? Óbvio que eu não estava lá, é difícil de ver pelas frases da Gláucia, mas a constelação ali pode dizer que você está fechada para relacionamentos. Então, você não confia, você não tem abertura. Quando você não tem abertura, nenhum homem vai até você.
Então a gente fica dizendo que quer relacionamentos, às vezes tem relacionamentos superficiais, aí diz, não, nenhum relacionamento meu dá certo, tudo termina, os homens são todos iguais, fazem tudo. Não, ali tem geralmente um movimento inconsciente de auto-boicote, porque aquela mulher ela não está aberta, né, para aquele movimento. E a questão do dizer, né, o terapeuta que ele está ali na constelação, ele geralmente auxilia, porque ele percebe o movimento e aí ele vai ajudar com a frase de solução, né? Ele vai lhe ajudar, mesmo que você não consiga dizer, existem técnicas para Sim. te ajudar no posicionamento do que precisa ser trabalhado, no que precisa ser dito. Então, o terapeuta que está com você, ele precisa ter maturidade para perceber a resistência do seu ego, para perceber a condição que você está, para te indicar o caminho do amor, que a Isabel bem falou no começo, né? Existe ali um caminho de amor para o qual você está se fechando. E o terapeuta, ele precisa te ajudar a essa abertura, que é óbvio que tem alguma questão que está te dificultando, né, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo imaginar as meninas, eu sei que estão, que são terapeutas em constelação, né? Tá dando para entender, né, gente, esse movimento do que é a constelação. Então você vê, mas aquilo ali que se apresenta vai começar a ser trabalhado. Então, Gláucia, provavelmente tem alguma questão sua ali nesse movimento que você vai começar a sentir, né? Você vai ter que começar a sentir para que as mudanças aconteçam e a gente se liberte na vida. É Isso. isso, Ela tem coisa. colocou uma última frase aqui. Eu estava constelando porque sempre tive receio de olhar para os homens desde criança. Então, Olha, provavelmente era um movimento mesmo dela, né? sim, sim. É, como ela tinha medo, não estou vendo. Eu acredito que ela ela era a Ela pessoa tive receio de constelando. olhar para homens desde. Se é na Isso. vida, né? Então tem algum medo ali muito grande. Precisa ver, por exemplo, se você tem medo de olhar para os homens, e isso é fisicamente, né? Então, desde criança o homem me assusta, pode ter alguma questão sistêmica vinculada à imagem do masculino na família. E aí, quando lhe coloca ali diante dos homens, provavelmente vai precisar lhe colocar diante desse medo também para ver qual é o movimento e depois descobrir dentro do sistema a que essa situação ela está relacionada. Porque a constelação ela vai lhe mostrar, né, a relação, vamos supor, eu não consigo olhar para um homem, então vamos supor, eu tenho medo. Né? Estou aqui imaginando, porque não falei com a Gláucia. Então, por que que eu tenho medo de olhar para o homem? Então, essa questão com o masculino existe, mas eu não preciso só saber, eu preciso saber exatamente como ela atua na Gláucia, por que que a Gláucia está presa e, chegando à consciência desse conflito, a Gláucia vai ter uma nova postura para ela começar a se liberar, né? Ela disse que do lado do pai estava bem, mas pode ser, pode. Pode não ser nem o masculino, Gláucia. Pode ser que você não tenha chegado a uma solução porque a sua constelação precisava de um outro movimento, tá? Porque quando você representa no masculino esse olhar desse medo, não necessariamente é o masculino, o homem, Pode tá? ser o sistema da mãe, né? Materno, né? Pode, e pode ser um símbolo. Ela pode estar acessando através da visão do masculino, pode ser sim no sistema da mãe. Precisaria ter sido feito esse sistema, né, para ver. Geralmente o constelador precisa colocar os dois sistemas para olhar isso, mas aquela coisa pode também estar representando um outro medo. Então, o que que acontece geralmente na constelação? O objetivo da constelação ali é chegar à matriz do problema, não é? A Gláucia tem uma dificuldade, é uma coisa que na vida ela olha e que é pesada, porque senão ela não estaria levando para uma constelação. Então, a constelação ela vai procurar ali a inconsciência nisso aí. Entendeu? Gente, a gente tem poucos minutinhos. O Instagram, se eu não me engano, quando Eu dá acho que ele vai fechar já em um ele vai minuto. fechar. Eu vou logo agradecendo a Isabel, né? Karina, que mais uma vez entrou aqui Maravilhosa. nessa. Isabel, lindíssima. Parabéns. Obrigada. E aí, Meninas, eu que agradeço. Eu que agradeço, porque
vocês também me orientam muito, né, me acolhem, né, e que também me auxiliam muito nesse meu processo, né? Esse aqui vai ser um processo ad eterno, para toda a eternidade, mas que é um prazer de tê-las na minha vida, né? Vocês suavizam mais os meus processos. Ah, que maravilha. É recíproco e maravilhoso, né? A gente que agradece, Glaucia, a gente que agradece, Isabel. Com certeza é que essas lives vão continuar, né? Para a gente e você estará aqui outras vezes conosco, né? Para trazer Helena maravilhosa. Você que está aí perto aí em Mossoró, quando passar o Covid, quando encontrar a Helena, agarra para mim, tá, Isabel? Vocês que eu não Saudade vejo eles. demais. Quando Troca passar o Covid. maravilhosa. é, Então, é uma alegria muito grande, gente. Obrigada a Gláucia por compartilhar. É tão importante, vocês veem como enriquece, Com né? Porque certeza. quando a gente está aqui, a gente quer trabalhar a questão que vocês estão vivenciando. E fica muito mais fácil de perceber e de ver o quanto dá, o quanto é possível sair da inconsciência. Você, Mirella, Karina. Oi, eu Isabel. queria só, desculpa, eu só queria só mandar um abraço, um beijo bem grande para as nossas terapeutas do Tieduco. É Beijo, meninas, verdade, tem algumas aqui, por, né? por todas participarem, por todas se auxiliarem É mutuamente. Abraço verdade. grande para todas, viu? É verdade, é uma honra ter essa equipe maravilhosa de pessoas comprometidas com o despertar consciencial. Sua despedida, Tudo Caqui, de vamos bom. contar, gente? Um beijo grande, obrigada a todas. Somos todas juntas, somos todos juntos, senão não seríamos ninguém. Ah, Obrigada, gente. salve efeito Runaway, assim que se diz? Pedindo um salve, beijo para todo mundo. Cláudia, Espaço Sagrado Yoga, todo mundo. Um beijo, a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais educação consciencial, tá? Na quarta-feira, 1 da tarde, aí no Brasil, às 6 da tarde aqui na Itália. E se você gosta desse assunto, participa, traz a questão que a gente vai trabalhar aqui junto com você, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, tchau. Beijão. Até a Beijo próxima. grande para todos.